A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a sua tarde dessa segunda-feira, dia 13. Amém? Que Deus possa abençoar sua vida e seus projetos. Tenha uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Se você sentir de Deus, dá pelo menos um joinha assim, ó. E se inscrever, eu ficaria satisfeito e Deus ficaria mais ainda por estar divulgando a mensagem do coração dele, o seu coração, o evangelho do reino de Deus. Enquanto muitos estão divulgando lei mosaica, lei de Moisés, outras coisas que não tem nada a ver, nós estamos divulgando e propagando o evangelho de Cristo, que salva, cura e liberta. Amém? Cuidado com o oba-oba, no nome da pregação. Deus faz dias que Deus tá falando sobre isso, né? Então vamos falar sobre oba-oba hoje, amém? Em Jeremias 23, a partir do versos 21 fala assim, ó: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, e todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e se fariam voltar o seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então, o capítulo 23 de Jeremias é um capítulo só de repreensão. Deus vai usar os Jeremias para os falsos pastores e os falsos profetas que estavam ensinando o povo oba-oba. Só coisa fácil, né? Falando a coisa que Deus não mandou. Se você voltar um pouquinho para trás aqui, você vai ver Deus repreendendo os pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu povo, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e de todas as terras para onde o tiver afugentado, e farei voltar para os meus apriscos, e frutificarão e o multiplicarão. E levantarão sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, aqui é a promessa de Deus para aquelas ovelhas que são dispersas, para aquelas ovelhas que saíram da igreja por uma calúnia, por aquelas ovelhas que deixaram o rebanho por não ter sido cuidada, por não ter sido paparicada, por não ter sido apacentada, tá? Porque às vezes, meus irmãos, as ovelhas vai saindo da igreja e ninguém percebe. Elas passam 2, 3 dias saindo da igreja, 2 semanas e ninguém vai atrás, tá? E ninguém cuida, tá? As pessoas hoje nas igrejas só é palavra fácil, só é palavra de autoestima, só é palavra que você vai conseguir, que você vai vencer, que Deus vai te dar, que Deus vai te levantar, que Deus vai te curar, que Deus vai te sarar, que Deus vai dar um carro, que Deus vai te dar uma casa. Só é palavras de, sabe, uma palavra mansa, uma palavra doce, adocicada. Sabe quando um doce é muito doce, irmão? Ele faz mal. Quando eu como um doce muito doce, assim, é ruim. Minha filha não gosta, tá? Então a palavra não pode ser adocicada, não. A palavra ela tem que ser com sal. As palavras que estão sendo nas igrejas hoje, não em todas, porque ainda tem um remanescente, mas uma palavra muito fraca, muito frouxa, sem lexo,
uma palavra meia bolacha seca, tá? Que não cura, não liberta, não causa constrangimento, não causa oposição ao meu pecado. Uma palavra que não confronta mais o pecado das pessoas, das irmãs, dos irmãos. Como se diz, fica como está, fica aí, Deus está contigo, Deus vai te levantar, Deus vai ter uma bênção recalcada para você, transbordante. Não, é uma palavra acomodativa. Então a igreja brasileira, ela se acomodou-se com esse tipo de palavra, de lenga-lenga, esse oba-oba maldito que está no meio das igrejas. E o povo acostumou, porque o povo acostuma, irmãos, com coisa fácil. Dificilmente você vai ver um irmão que ele gosta de palavra, que ele gosta de uma palavra sarada, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, uma palavra de confronto. Eu mesmo eu gosto de palavra de confronto. Se eu estiver pregando na sua igreja aí e vier uma palavra contra o meu pecado, eu a amo. Se vier uma palavra contra a minha carne, eu amo. Eu vou amar essa palavra. Tá, irmãos? Tá? Mesmo que doa, mesmo que confronte comigo, porque a palavra de Deus é confronto e não conforto. Porque a palavra de Deus é propósito e não proposta. Se algum pregador está fazendo proposta aí, irmãos, não é bíblico. Lá em 1 João 2,25 fala, e esta foi a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Lá em 1 João capítulo 4, se eu não me engano, é versos... 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Aqui em 1 João capítulo 5, versos 4, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a proposta do homem de Deus não pode fugir daqui. A única proposta que Deus fez e a única promessa que Deus fez foi a vida eterna. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória de quem que vence, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então não pode fugir daí, irmãos. Se fugir daí é heresia. Cuidado com heresia, irmão. É muito lenga-lenga, as pessoas têm medo de falar de pecado mais. Houve um erro, houve um equívoco. Não, pecado não é mais pecado, adultério não é mais adultério, fornicação não é mais fornicação, lasciva não é lasciva. Não, as igrejas estão cheias de lascívia, mulher com saia curta. Você tem que pregar com a cara no olho para não ver calcinha de mulher, peito, as mulheres abaixam assim, mostram os peitos tudo, seio, 2, 3 brincos na orelha, homem calcinha apertada, cabelinho esticado, sobrancelha feita. Irmão, tem que criar vergonha na cara esses pastores de pregar a verdade. Prega a verdade, porque só a verdade liberta. Só a verdade liberta, meus irmãos. Só a verdade liberta. Aqui em João 8, em João 8,31 diz assim, João 8,31 diz assim: Jesus dizia, pois, os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Aqui no 8,36, no 35 ele fala assim, ora, se o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Quem liberta é a palavra, irmão. Quem liberta é a verdade. Verdade é falar o que é certo. Fala o que é certo, pastor. Para de ser medo. Para de usar só o cajado. Usa a vara nas suas ovelhas. Você vai ser cobrado. Para de ficar com oba-oba no meio da igreja. Deus, e fica aquele fogo cruzado. Mal você sente a presença de Deus na igreja hoje. Porque não tem mais reverência dentro da igreja, é um bate-papo do inferno. Ei, irmão, cria vergonha na cara, aprenda a cultuar a Deus, aprenda a servir, prestar um culto aprazível a Deus. Um povo frio, uma geração fria dessa, não pode agradar a Deus. Jeremias fala aqui, ó, a palavra que eu li em Jeremias 23, tá? Jeremias 23. Aqui, ó. Aqui. Mas se estivesse no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras. Pessoas que nunca tiveram no conselho de Deus, irmão. O que significa conselho de Deus? O que Jeremias estava querendo falar aqui? Essas pessoas nunca tiveram intimidade comigo, nunca me tiveram particular comigo na madrugada, nunca me buscaram de coração. Aí fica falando coisas que a mente deles viram. Fica falando coisas que eles pensou, que achava que era Deus. Ó, no 21 ele fala aqui, ó. Mas se tivesse no meu conselho, que é no conselho? Estivesse no santuário de Deus. Você vê que Isaías, quando ele esteve no santuário de Deus, em Isaías 6, ele falou assim, ai de mim. Ele não começou a falar mais de si mesmo. Isaías ficava apontando um e outro. Depois que ele teve um encontro com Deus, ele falou assim, ai de mim. Ele teve um encontro com Deus. Pessoas ficam falando que ele acha que é Deus que está falando, mas não é Deus que está falando. Se estivesse no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras. Nós só vamos ouvir a palavra de Deus, irmão, se nós estivermos no conselho de Deus. O que é conselho de Deus? Estiver com a vida no altar. Só se nós estivermos com intimidade com Deus, irmãos. É necessário uma intimidade muito grande com Deus. Balaão não tinha intimidade com Deus, irmãos. Moisés tinha intimidade com Deus. Balaão carregou um título de profeta, mas um profeta que não tinha intimidade com Deus, que só buscava Deus por interesse. Quando os príncipes de Moabe chegou lá com um monte de dinheiro, ele se vendeu para amaldiçoar o povo de Deus. Felizmente Deus transformou a maldição em bênção. Então, irmãos, nunca teve no conselho de Deus, nunca teve uma separação, nunca teve uma santidade, tirou uns dias de santidade para Deus, nunca examinou as escrituras e fala o que os outros falam, conta testemunho, crentes papagaio que pesquisa no YouTube para pregar, nunca esteve no conselho de Deus, nunca viveu um tempo de separação para Deus. Tem que ser que nem Paulo, irmão. Paulo fala, eu não recebi conselho de homem, mas de Deus. Paulo fala em Gálatas 1. O que eu falo aqui foi o próprio Jesus que me encarregou de falar essas coisas. Não foi homem, não foi fulano, não foi cicrano, tá? Então, nós temos que falar o que nós tem convicção que é a palavra de Deus. Não fazer proposta de oba-oba para a igreja acreditar numa oba-oba. Uma igreja fraca que tem um remanescente, mas uma igreja fraca. Que a maioria da igreja vai pela maioria, o que a maioria fala. É igual no tempo de Jesus. A maioria crucificou Jesus, que foi pela maioria. Maria vai com as outras. Tá? Nunca esteve no conselho de Deus, esse povo. Então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo e fariam voltar o seu mal, e faria voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações, tá? Porque quando a palavra ela é propagada com a verdade, irmão, tem cura, tem libertação, tem salvação. Já
Quando se fala que adultério vai levar para o inferno, quando se fala que saia curta leva para o inferno, quando se trata que lascívia leva para o inferno, quando se trata que a vaidade leva para o inferno, e que Jesus pode libertar da repressão, que Jesus pode libertar da pornografia, do homossexualismo, que Jesus pode libertar das coisas erradas, aí tem libertação, aí tem cura. Aí o mal sai, aí a palavra serve como antídoto. Ela remove de dentro para fora a sujeira. E quando a palavra ela é pregada com poder e autoridade, com sal, o diabo não pode ficar, o diabo não tem mais poder, o diabo perde as forças. Quando a palavra é ministrada com poder, o diabo perde as forças, ele bate em retirada. Quando Jesus chegou na sinagoga de Nazaré, de Cafarnaum, tinha um demônio lá. E o demônio se manifestou: o que eu tenho contigo, filho de Davi? O que eu tenho contigo? Vieste destruir-nos. Sinagoga cheia de demônios, por quê? Sinagoga de fariseus cheia de demônios, por quê? Sabe por quê? Porque a palavra é frouxa. Naquela sinagoga tinha palavra. A lei de Moisés estava lá, mas estava falando sem reverência. Falava, mas não tinha vida no altar. Jesus fala: e conhecereis minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra só liberta. A palavra que é falada por mim só liberta se eu mesmo estiver vivendo a verdade. Se eu estiver vivendo uma vida de mentira, a palavra não vai prestar para você, porque não libertou eu. Como é que vai libertar você? Tem que servir primeiro para mim. Eu que tenho que ser liberto para da palavra sair com fogo. Jeremias 23, se não me engano é 29, fala: não é minha palavra como fogo e como um martelo que esmiuça a rocha. A palavra ela serve para 3 coisas, irmão. A palavra ela serve para 3 coisas. Primeiro, a água da vida, que significa a água da vida, ela serve para 3 coisas: para amolecer o coração. Primeiro, ela serve para amolecer o coração. Segundo, para transformar, libertar. E terceiro, para lavar. A palavra ela serve para amolecer o coração, porque a água ela amolece. Amolece o barro, amolece a pedra. Segundo, para compungir, para transformar. A palavra transforma. Terceiro, primeiro ela amolece, segundo transforma, e terceiro lava o pecado, quando ela é ministrada com poder. Amém? Que Deus possa abençoar. Cuidado com o oba-oba. Oba-oba não salva. Por isso que a maioria dos crentes hoje vivem uma vida medíocre dentro da igreja. Crentes Nutelas, crentes meia boca, crente meia tigela. Mas hoje, você ouvindo essa palavra, ela vai te transformar. Ela vai te curar, ela vai mudar a sua vida. A palavra ainda muda a sua história, amém? Que Deus possa abençoar. Visita essas almas. Entra nas casas, entra nos hospitais, nos presídios. Entra, meu Pai, nos oblíquos dos idosos, nas casas de recuperações. Aonde, Senhor, a minha mão não pode alcançar, a tua pode. Libertando, curando e transformando, em nome de Jesus.